E aí, galera que se interessa por alimentação coletiva? Eu sou professora Lucileia Colares, mais conhecida como Lu Colares, e hoje a gente vai responder a essa pergunta e outras, como você sabia que as mudanças climáticas elas estão relacionadas com o que comemos? Então, após a vinheta, nós vamos dar continuidade e responder a essa e às outras perguntas. Então, galera, a gente vai começar aqui respondendo as nossas perguntas sobre mudanças climáticas e alimentação, mas se esse conteúdo fizer sentido para você, por favor, já deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas interessadas também em alimentação coletiva. Para que a gente responda a influência das mudanças climáticas na alimentação, a gente vai primeiro pensar no que são essas mudanças climáticas, né? Então, as mudanças climáticas, elas são o que realmente ocasiona mudança no nosso clima, né? Então, as mudanças climáticas, elas vão englobar várias alterações no clima. Por exemplo, aumento da temperatura, né? E com isso vem essas ondas de calor, a intensidade das chuvas, eventos climáticos adversos, né? Como, por exemplo, estiagem, furacões, a própria neve, né? Então, o que a gente tem visto hoje nos noticiários das TVs, né? É que em alguns lugares que não chovia muito, agora tem muitas tempestades. Então, e outros locais também que não eram locais que nevavam, estão nevando agora, né? Então, isso tudo é por conta das mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, elas podem impactar não só a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, mas também a economia de um país. Então, alguns exemplos que a gente vê, destruição de corais, derretimento de geleiras, que ocasiona as enchentes, aquecimento dos oceanos, né? Tem se verificado que a cada ano que passa, a temperatura dos oceanos está aumentando, a incidência de ondas de calor atípicas, às vezes não é época ainda de ter calor, já está aparecendo calor, e aumento dos gases de efeito estufa, né? Então, esses são algumas das problemáticas que a gente vê em relação às mudanças climáticas. Mas a gente pode também pensar em como essas mudanças climáticas podem afetar a nossa vida. Então, já se mostra que doenças infecto-contagiosas, cardiovasculares e respiratórias estão relacionadas às mudanças climáticas, né? E outro fato que a gente observa são as populações que são mais vulneráveis e que moram em locais de mais países mais pobres, elas são afetadas mais diretamente pelas mudanças climáticas. E aqui eu coloquei o exemplo dos desertos alimentares. Por que isso? Tem alguns locais que a seca é tão excessiva que essas populações não têm mais como plantar a sua alimentação. E isso está fazendo com que elas saiam dos seus locais e vão para outros locais que pode ocasionar outros problemas, né? Por exemplo, sociais, culturais, né? Mas isso se dá por conta de, no local que eles habitavam, não ter mais como sobreviver sem alimentação. Outro fato importante, né, que é bastante importante a gente colocar, é sobre que essa temática de mudanças climáticas, ela vem sendo abordada, já está abordada na Agenda 2030 da ONU, né, que são os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e o Objetivo 13
ele se refere exatamente à ação climática, né, sobre a nossa vida, né? E por que será que essas mudanças climáticas elas estão se intensificando? O que a gente observa? Por exemplo, a urbanização, né, a forma de urbanização, né, a exploração dos recursos naturais, né, e as tecnologias que alteram as características naturais, por exemplo, o uso de combustíveis fósseis, né? O meio de obtenção da energia, né? Por exemplo, a gente obtém a nossa energia de hidrelétrica, outros países obtêm a maioria da sua energia por termoelétricas. Então, essa forma de obtenção de energia, ela prejudica o meio ambiente e faz com que haja essa intensificação nas mudanças climáticas. Outra fato importante em relação à alimentação, né, que está relacionado às tecnologias, por exemplo, o uso de intensivos agrícolas, que são os nossos agrotóxicos, né, utilizados na plantação dos nossos alimentos, também eles provocam, né, a intensificação dessas mudanças climáticas. Mas a gente veio aqui para responder sobre o que comemos influencia nas mudanças climáticas, né? Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Tanto o que comemos influencia nas mudanças climáticas, quanto as mudanças climáticas influenciam no que comemos, né? Por exemplo, já é sabido que a seca, ela compromete 80% da agricultura, né? Então, ela provoca 80% de perda na agricultura, né? Também a gente sabe que, né, que as mudanças climáticas elas vão influenciar na qualidade nutricional dos alimentos, né? Por exemplo, a concentração de CO2, que é um gás de efeito estufa, né? A concentração elevada no ar, ela vai reduzir os conteúdos de ferro e zinco em grãos, né? Ela vai também comprometer os teores de magnésio em vegetais e também do cálcio, né? Então, isso tudo já mostra como essas mudanças climáticas vêm afetando a nossa qualidade nutricional, né? E também os gases de efeito estufa, né? Ele provoca o amadurecimento acelerado, né, dos vegetais, de frutos. E o que isso vai implicar? Isso pode implicar, né, no desperdício de alimentos, né? E quando a gente desperdiça alimentos, a gente está desperdiçando também os recursos que foram necessários para que a gente produzisse esses alimentos, né? Então, essa deterioração dos frutos, né, ela vai ocasionar um desperdício de alimentos e também pode colocar em risco a nossa segurança alimentar e nutricional, né, da população. Mas diante disso, o que a gente pode fazer, né? Como a gente pode contribuir para diminuir os impactos nas mudanças climáticas sobre a nossa qualidade de vida, né? Por exemplo, a gente pensar no desenvolvimento sustentável, né? Então, o que a gente pensa é que as ações elas têm que ser conjuntas, ações coletivas, ações individuais, de governo, né? Porque o desenvolvimento sustentável ele é apontado, né, como uma das medidas para diminuir esses impactos nas mudanças climáticas, né? Ou seja, pensar num desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras, né, que é o que a gente está fazendo atualmente, né? A gente não sabe até quando e como a gente vai entregar esse planeta para as gerações futuras. Em relação ao consumo de alimentos, a gente pode pensar em consumir alimentos que causem menor impacto ambiental.
por exemplo, que usem menos recursos naturais, né? Então, o consumo de alimentos que contribuam para que haja essa maior redução desse impacto, né? Quais seriam esses alimentos, né? Então, alguns autores já colocam que uma alimentação mais rica em produtos de origem vegetal, em detrimento dos produtos de origem animal, né, são alimentos que causam menor impacto ambiental, porque requerem menores recursos, tanto de água, né, e que vão ocasionar menor dissipação, né, dos gases de efeito estufa. Além disso, temos que pensar no uso racional da água, uso racional da energia, né? Especialmente no preparo desses alimentos, né? E o combate ao desperdício. Esse combate ao desperdício, ele tem que também estar em todas as esferas, né? Então, a gente tem que pensar desde o início da cadeia, né? Que é da produção dos alimentos, né? Para haver menor desperdício, até o consumo, passando pelo armazenamento, pelo transporte, né? Então, o consumo de alimentos que estejam mais próximos de nós, né? Consumo de alimentos da agroecologia, né? E a gente incentivar o consumo de alimentos das feiras orgânicas, por exemplo, né? Então, isso tudo pode contribuir para que a gente minimize os impactos da mudança climática. E para finalizar, né, o que a gente pode pensar e colocar para vocês, né? A gente pode pensar assim que se esse conteúdo, né, fizer sentido para você, mais uma vez, eu peço que dê o like, né, no nosso vídeo, compartilhe com pessoas que possam se interessar por esse conteúdo e, mais do que tudo, né, se quiserem, né, se acharem que devem, podem seguir, né, e se inscrever no canal para receber as notificações de novos conteúdos, mas principalmente eu gostaria que você comentasse e dissesse que outros conteúdos a gente pode conversar aqui para a gente fazer essa relação da alimentação coletiva mais saudável, mais sustentável, tá bom? Então, nunca se esqueça que o conhecimento é o alimento do cérebro. Tchau, tchau!